Bom dia, pilateiros! Estamos aqui mais com a nossa live diária, com essa tá? Que se chama... Pera aí só um minutinho. Projeto agora, tá? Agora é... Deixa eu só tirar esse filtro aqui, pessoal. Pronto. Aí, beleza. Deixa eu só clicar. Aí! E o projeto agora, ele é um projeto que como eu falei para vocês, eu estou desenvolvendo há muito tempo. E saiu do papel, né? E o que eu quero com esse projeto agora? Qual o meu maior objetivo? É trazer para você um direcionamento de aula. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas eu já trabalho com formação de professor há mais de 15 anos. E assim, a gente trabalha muito nessa questão, essa pegada assim, eu formo um professor e levo para o mercado de trabalho. Mas e depois? E quando esse professor já está no mercado de trabalho, e quando esse professor já precisa de ter algo em mãos que seja mais que dê para ele mais segurança, que dê para ele mais direcionamento, aí a gente fica perdido, eu sei, porque eu já vivi isso, eu sei o que você vive, tá? E assim, não tem nada melhor do que a gente ter uma troca, do que a gente ter um direcionamento. Então essas lives, elas são diárias sim, para poder te ajudar, te auxiliar, te dando estratégias. A minha grande questão aqui é gerar mais estratégias para vocês, estratégias palpáveis, estratégias práticas, bem práticas, porque você vai fazer no seu dia a dia, tá? E é dia a dia mesmo, é aula a aula, é caso a caso, tá? Porque eu sei que a gente precisa desse conforto, a gente precisa desse cuidado quando a gente está trabalhando com Pilates, principalmente quando a gente está já num caminho e a gente precisa de uma direção, certo? E o projeto agora, essa metodologia, na verdade, ele é um acróstico, tá? São essas 5 fases que a gente precisa de ter na aula. E aí eu fiz através de acróstico pra gente ter mais... para lembrar, para ficar mais didático, pra gente ter mais tranquilidade. Tipo assim, agora, o que é? Não, vamos trabalhando, vamos estudando juntos, que a gente vai chegar num lugar bem bacana, tá? E aí, hoje, a gente vai falar sobre o primeiro A do agora, que é a avaliação. Mas aí, antes, se você tá até aqui, se você me viu até aqui, peço para você me seguir ou compartilhar essa live, que ainda vai estar no perfil do Instagram, com o seu amigo, tá? Com sua amiga, com pessoas assim que ou trabalham, que você sabe, trabalham com Pilates, ou são parceiros seus, tá? Manda, porque vai valer a pena. Essa metodologia ela é boa até para trabalhar com equipe, tá? Se você tem dificuldade, se você tá precisando de uma sistematização para as aulas, trabalhar com metodologia agora vai ser bem interessante para você também, tá bom? Então, para você que é professor, para você que trabalha com equipe, presta atenção, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados a partir daqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos relembrar o que é o método agora. O A do agora é a avaliação inicial, o G do agora é o gatilho, tá? O O é a orientação, o R é a reorganização corporal e o A é a avaliação final, tá? Então, a aula ela precisa desses 5 passos. E o que é mais interessante da gente trabalhar nesses 5 passos? Deixa eu pegar minha água aqui. Mais interessante da gente trabalhar nesses 5 passos é a gente sair de ser refém de movimento. Eu não quero que você vire um professor aplicador de exercício, tá? Eu tô cansada de ver gente por aí que é aplicador de exercício, né? E na verdade, essas pessoas começam a perder um pouco o sentido das coisas. Se você hoje em dia está muito mais preocupado com o movimento do que você vai trazer para o aluno, esse movimento ele tem uma gama muito maior na sua pesquisa
do que o raciocínio clínico, o raciocínio que esse movimento precisa para chegar até o ponto onde você quer, eu te falo que você está perdendo tempo. A pesquisa de movimento ela é importante muito, ela faz muito parte. Mas pensa, se eu estou te dando 5 passos e os exercícios eles entram num dos passos e você está muito preocupado nesse passo aqui, olha o tanto de passo que você está deixando de ter. Tá? Então, eu quero que você tenha sucesso. E essa metodologia é uma didática mesmo para você ter sucesso. E a gente vai falar hoje sobre um ponto específico da metodologia, que é a avaliação inicial, tá? A avaliação inicial, meus queridos, ela é muito, muito importante. Não é à toa que ela é o início, tá? O que essa avaliação inicial ela vai falar? Ela vai falar sobre a escuta que você tem que ter com esse aluno para poder desenvolver a sua aula, tá? Mas que escuta é essa? Eu quero uma escuta madura, tá, professor? Eu não quero que... Porque, assim, muitas das vezes, o aluno ele vai te falar, ele vai te expor uma necessidade e você, às vezes, por imaturidade, não vai prestar atenção no que esse aluno vai falar, tá? Eu não quero que você fique naquela assim, mas o aluno fala demais. Realmente tem gente que fala muito, a gente tem que setar isso, faz parte. Vou falando sobre isso ao longo dessa live. Mas o que eu quero é escuta madura, essa escuta real do que seu aluno tem para te dizer. E aí é o seguinte, esse passo dessa metodologia, ele não dura mais do que 7 minutos, tá? A gente vai ter uma live hoje para falar de 7 minutos. É isso mesmo, tá? Por quê? Como esse aluno... Eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você me responda. Como que esse aluno chega na sua aula? Como que você acolhe esse aluno? Como que ele é acolhido no estúdio que você trabalha? Como ele é acolhido na sua aula, tá? Vamos pensar nisso aqui. Esse acolhimento, ele é muito além do abraço. Não é um abraço, não é além do sorriso. É além do abraço. Mas eu sou simpática, sim, mas não é esse acolhimento que eu tô falando, não. Tô falando do acolhimento de escuta. Quando esse aluno chega, o que ele fala? Ele vai te dar algumas dicas que vão ser de extrema importância, tá? Para quando você estiver trazendo para sua aula, para o desenvolvimento da sua aula. Então, vamos lá. O aluno chega, aí ele começa a te falar o quê? Nossa, essa noite eu dormi mal. Nossa, hoje eu briguei com meu filho. Nossa, hoje foi um dia difícil porque meu cachorro tá doente. Gente, vocês acham que isso não tem a ver? Se você até hoje acha que esse tipo de fala não tem nada a ver com a sua aula, eu tô te falando que você tá perdendo uma oportunidade de desenvolver esse aluno imensamente. Tudo isso, meus queridos, tem relação, tá? Por que eu tô te falando isso? O nosso corpo, ele é uma esponja. E o que ele reflete é o que a gente vive, o que a gente tá por dentro, tá? Não tem como. Se até hoje você é fisioterapeuta, se você é professor de educação física, você sabe que o que eu tô falando é verdade. Não tem como a gente não colocar isso como um dado importante para a gente trabalhar esse aluno. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu tô falando, tá? Se o meu aluno dorme mal, ele tá dormindo mal há 3 noites, um exemplo, tá? E ele chega super com dor no pescoço. Super. Nossa, mas meu pescoço tá doendo pra caramba. Você acha mesmo que o fato dele não tá dormindo direito não tem nada a ver? Você tem certeza disso? Você tá sendo muito imaturo, meu amor. É lógico que dormir, ou dormir bem ou dormir mal, vai refletir no corpo. Se o seu aluno tá com dor cervical e uma dor que já tá se arrastando a algumas aulas, pergunta do sono. Ou escuta o que ele te falou sobre o sono. E o que isso vai ter a ver com a aula? Vai ter a ver com todo o processo restante da metodologia que você vai desenvolver uma aula onde, além dos exercícios,
você vai desenvolver essas cadeias, essas linhas faciais, para que ele relaxe o pescoço. Eu não estou falando que você vai desenvolver uma aula somente para alongamento ou mobilidade de pescoço, longe disso. Mas os dados iniciais, o que esse aluno fala assim que ele chega, é de extrema importância, tá? Outra coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Aula nenhuma de nenhum aluno, ela é do professor. A aula, ela sempre será do aluno. Então, uma outra coisa que você pode fazer e que pode gerar também resultados ruins é você ficar focado na aula que você previu para aquele aluno e necessariamente dar essa aula sem antes escutar esse aluno. A aula não é do aluno, gente. Aluno nenhum se matricula em Pilates, você sabia disso? O aluno nunca se matriculou no Pilates. O aluno, ele se matricula na transformação que o Pilates pode gerar. E se eu mudar essa frase, ainda tem uma carga muito mais importante. O aluno, ele se matricula na transformação que você pode gerar. Olha que grandioso que isso se torna. Quando você tem esse raciocínio, quando você tem essa pegada, a sua aula, sua montagem de aula, o seu raciocínio, ele muda completamente. Então, a avaliação inicial, ela diz sobre isso. E essa avaliação é para ser feita todas as aulas. E aí, vamos para a prática? O que eu sugiro, tá? Eu sugiro que esse aluno chegue no seu estúdio, chegue na sua aula com uma abertura. Não adianta ele chegar na aula e você tá assim, olá, mexendo no celular. Oi, tudo bem? Beleza? Pode chegar. Não, você tem que ter uma postura. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você já vai fazer isso hoje. A partir do momento que você viu essa live, você vai chegar com postura, tá? Seu aluno vai chegar, você vai estar com o peito aberto, sorrisão no rosto, bom dia, boa tarde, boa noite, vai. Sabe? Grande. Recebe esse aluno. Esse aluno já chegou com uma pessoa que trouxe ele para ele, já teve um magnetismo aí. Beleza? Ele vai chegar e você vai pedir para ele tirar o sapato, lógico, ele já vai estar nessa pegada. E eu sugiro que você faça um processo inicial. Lá no estúdio, há muitos e muitos anos, a gente faz uma bolinha no pé, tá? Essa bolinha no pé, ela tem um quê, sim, biomecânico, que a gente está abrindo essa face, a gente está desenvolvendo a face, a gente está desenvolvendo a pisada, tudo isso é importante. Mas hoje em dia, o que eu mais utilizo dessa bolinha no pé é essa escuta, essa avaliação. Como você está? Como você está hoje? Como foi o seu dia ontem? Como você está na aula? E escuta o que o seu aluno tem para dizer. Essa avaliação dessa escuta, ela vai direcionar todo o resto, gente. É lógico que você pode fazer flashes. O que são flashes, tá? O aluno terminou a bolinha, eu vou levantar aqui para te mostrar, tá? E aí você vai fazer uma avaliação desse aluno de frente, de lado e de costas. Rapidamente, você vai fazer essa avaliação, tá? Como o seu aluno tá. Aí ele demonstra marcas ali, ele tá com o joelho hiperestendido, ele tá com uma escoliose, ele tá com uma lordose mais acentuada. Esses flashes também são importantes, rapidamente, não mais que 7 minutos, e anota. Anota. Fulano chegou com dor. Fulano dormiu mal. As meninas anotam tudo isso. Se elas tivessem aqui, elas iam confirmar. Fulano dormiu mal. Fulano chegou hoje com tonteira. Gente, é muito. E aí, a partir desse dado, você consegue desenvolver a aula de uma forma muito mais fluida. Por que eu tô falando isso? Porque não é para esse dado ser o rei, tá? A gente está falando sobre avaliação inicial. Mas é um dado que você não pode jogar fora. Isso já vai dizer para você muito sobre a sua conquista como professor, da sua conquista da evolução desse aluno, tá?
Então, vamos para algumas marcas, vamos para alguns resumos do que a gente já viu agora. Avaliação inicial, ela quer dizer sobre escuta. A escuta do aluno. A avaliação inicial, ela quer dizer que o professor, ele não é o rei do movimento. É o aluno. O aluno é o rei da sua aula. É pro aluno que você faz aula. É o aluno que vai te setar o tipo de aula que você vai falar, vai fazer. Tá? Então, você vai escutar esse aluno. Você vai ter essa humildade de entender que a aula ela é do aluno, ela não é do professor. Então, se você montou, se você está com alguma estratégia aí, tá? Que aquela dor não cabe na sua estratégia, você não vai utilizá-la hoje. Gente, eu tô cansada de ter alunos lá no estúdio. Quando chegam, eu faço pergunta, né? Você já fez Pilates? Ah, eu tô saindo de um estúdio. Ah, por que você tá saindo do estúdio? Porque o professor não me escutava. O professor só fazia o que ele queria fazer. Isso não é fidelização, gente. Por mais que você saiba o quão bom você é, e eu não duvido disso. Por mais que você saiba que a sua aula, ela estava maravilhosa. Você fez toda a sequência, você imaginou toda a sequência do original, você montou sua aula, você desenvolveu aquela aula, chega na hora, cara, eu sei que é um balde de água fria. O aluno virar e falar assim, estou com dor, e você não conseguir desenvolver a aula que você se propôs, cara, eu sei o balde de água fria que é, mas é sobre isso. É sobre isso é sobre essa questão que você vai crescer como professor. A partir do momento que você entende que seu aluno não vai fazer Pilates, ele vai fazer a transformação que você como professor está gerando, isso muda completamente de sentido. Sempre será sobre o aluno, tá? Então, escuta, assim, aí você vai observar o que o aluno vai te dizer para você orientar a sua aula, tá? Ter o acolhimento, a postura de acolhimento, tá? Não quero ver você... Nossa, mas são 7 horas da noite, cara. Tô cansado. Não, gente. Ninguém vai receber o aluno assim. Você sempre vai estar aberto para o seu aluno. Isso faz parte da avaliação, isso faz parte do receber esse aluno. Receba com o peito aberto, com o coração aberto e com escuta ativa. E aí esse seu aluno, ele vai te dizer o que ele está sentindo, ele vai te dar dicas e marcas para você desenvolver a sua aula e você vai anotar o que ele está falando. Não tudo. Eu sei que você tem mais outros 2 ou 3 alunos ali, mas ou então se atente a isso. A gente tem esse poder, professor. A partir do momento que você trabalha com Pilates, você vai gerando poderes, eu sei. Inclusive o poder de lembrar coisas. A gente vai desenvolvendo isso. Mas se quiser anotar, anota. Porque no final, essa pergunta vai ter a ver, tá? Essa pergunta dessa avaliação inicial, ela vai fazer todo sentido. E aí, melhorou sua dor? Nossa, não tô nem sentindo mais. Você vira um herói daquele aluno. E quanto mais herói você fica, quanto mais herói você vira, mais esse aluno fideliza. Tá? Você tem que se tornar o herói, um direcionador de caminho para o seu aluno. Seu aluno tem que entender que você é o grande transformador daquele processo, da qualidade de vida dele. Quando o seu aluno ele tem essa visão, ele não sai, tá? Ele pode até sair, mas ele volta. Então, a minha grande luta atual é porque eu vejo, gente, eu tô vendo, e tudo bem se você estiver nesse processo, tá? Eu não tô falando mal, mas eu tô falando algo que eu quero que você cresça. Se você tá estagnado, se você recebe aluno, vamos supor, se você entra, vamos lá, por semana, tá entrando 4 alunos, pô, tá bom demais. Mas no final do mês, né? Mas no final do mês saem mais 12 alunos, 5 alunos, e você tá nessa rodada, você não tá conseguindo fidelizar, algo tem. Algo tem. E o que eu posso dizer desse algo, dessa fidelização desse aluno?
você pode estar sendo um mero reprodutor de exercícios. E método Pilates não é isso. E o método agora, ele vem para te explicar ainda melhor o método Pilates, tá? Então, tomado isso, a avaliação inicial, ele tem todo esse poder. A avaliação inicial, ele é o primeiro processo. A avaliação inicial é a primeira impressão, é a que fica, tá? Bom dia, princesa. Bom dia para vocês. Vocês tenham um excelente dia. Muito produtivo, tá? E aí, a partir disso, a partir dessa avaliação inicial, a gente desenvolve todo o resto. E aí, para finalizar essa live, eu vou te dizer o restante do processo nessa metodologia agora, tá? O A, então, é essa avaliação, é essa escuta, é esse processo de você entender o seu aluno e entender que a aula é para o aluno, não é para o professor, tá? E entender que você não vai ser um mero reprodutor de exercícios, que você vai ser alguém que vai ter um direcionamento, um raciocínio para trabalhar com esse aluno, e cada aula é um novo raciocínio. Por isso, a metodologia agora está aí para te explicar isso, tá? E para te direcionar. O G é o gatilho. Então, ele está com dor. Por que ele está com dor? Dormiu mal? Por isso que a escutativa é interessante. Dormiu mal? Tá tenso? Tá num processo complicado de doença na família? Gente, isso vai ter necessariamente alguma diretriz na sua aula, tá? Então, é o G do gatilho. O O é a orientação. O que eu vou fazer, teoricamente, para poder desenvolver esse aluno, tá? A gente vai falar bastante sobre isso também. O R é, então, os exercícios que você vai utilizar. E o A é a avaliação final. Tudo isso, gente, gera muito encantamento. Tudo isso, todos esses passos, eles vão gerar evolução. Todos esses passos, eles vão gerar um crescimento desse aluno na saúde, na qualidade de vida. Então, são passos de extrema importância para você se desenvolver como professor. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha missão aqui com você. Eu quero desenvolver você como professor. Como eu disse no início da nossa live, eu sou uma pessoa que já desenvolvo profissionais há muitos anos. Eu tenho meu curso há mais de 15 anos e eu percebi que eu estava transformando professores até um determinado ponto. Eu sei a importância que o Pilates tem no crescimento de vocês como profissional. Afinal de contas, o estúdio hoje tem 8 professores, todos eles formaram com a gente, e a grande maioria dos nossos professores, eles transformaram a sua vida, tá? A gente tem professor que era faxineiro, a gente tem professor que trabalhava em loja, a gente tem muitos professores que estavam num processo de quase desistir da profissão, e a partir do momento que o Pilates entrou na vida, eles conseguiram crescer. Eles conseguiram crescer, inclusive, financeiramente. E se você hoje está com dificuldade de crescer financeiramente, é porque algo está precisando ser trabalhado. E eu estou aqui para desenvolver você como um profissional de excelência. Essa metodologia, ela é uma metodologia que eu estou trazendo de mão beijada, literalmente, porque ela faz parte dos meus mais de 18 anos como professora de Pilates e de mais de 15 anos como desenvolvedora de profissionais. E eu tenho uma proposta para você. Se você, tá, hoje, utilizar a avaliação inicial, utilizar a escutativa que eu estou propondo, e isso fizer uma diferença, fala, cara, Ju tem razão. Cara, o que aquela menina tá falando naquela live, o que eu escutei ela dizer, tem um sentido. Realmente, meu aluno melhorou, eu consegui dar essa aula melhor. Nós eu tava com dificuldade de dar aula para esse cara que não se abria. Hoje, realmente, depois que eu perguntei, né, sobre a dor dele, eu escutei, eu entendi que ele tá com dor por causa de uma tensão, por causa de um processo. Fez diferença na minha aula, ele saiu daqui melhor. Se alguma sacada dessa fizer alguma diferença para você, eu tenho uma proposta para você.
Eu estou abrindo a minha mentoria, tá? Mentoria em grupo. É uma mentoria que, na verdade, eu quero trazer uma comunidade Pilates. Quero trazer vocês que querem se desenvolver como professor. E eu vou te auxiliar, te dar estratégias palpáveis, estratégias diárias para você se desenvolver como professor. E além disso, a gente vai criar um grande grupo, uma grande comunidade e que só vai saber de verdade quem estiver aqui dentro, tá? Se você tem alguma vontade de se desenvolver, se você está com necessidade de estar entre amigos, entre pessoas que vão te acolher, se você está com necessidade de ter alguém que te oriente ou pessoas que te orientem mais para você se desenvolver mais, me manda um direct, tá? Ou uma mensagem lá no Instagram, porque vou ter o prazer enorme de te explicar tudo como vai ser essa mentoria, tá bom? Então, esse projeto, ele vai estar envolvido na mentoria, mas a mentoria vai ter muito mais, com certeza. Então, espero que você faça algum sentido para você, espero que você aplique a avaliação inicial hoje e até amanhã, que as nossas lives são diárias e eu vou ter o prazer de estar com você. Um enorme beijo e ótimo dia, bom dia e Pilates agora para todos nós. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.